Enquanto técnicos europeus milionários caem pelo caminho, um cara que joga futevôlei em Ipanema pegou o patinho feio do Fluminense e o levou até onde ninguém imaginava no Mundial de Clubes 2025. Uma campanha que mudou para sempre como o mundo vê o futebol brasileiro. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Esse é Renato Gaúcho. E aos 62 anos, ele provou mais uma vez que no futebol, personalidade e ousadia valem muito mais do que qualquer diploma europeu. Eu gostaria de mandar um DVD meu pro Pelé, sabe? Aí eu vejo tantos gols teus, toma os meus aí. Mas essa provocação não é nova. A história começa bem longe dos holofotes em Bento Gonçalves, onde um menino de 12 anos acordava às 5 da madrugada para uma rotina completamente diferente do futebol. Foi nessa padaria que o Renato começou a trabalhar. Para ajudar minha família. E era padeiro, acordava às 5 horas da manhã. Não tive aquela infância normal de uma criança que de repente tem certas horas do dia para poder jogar futebol, enfim. Então sempre que tinha uma brecha no colégio, faltava até aula para poder jogar futebol com meus amigos. E olha só a ironia. O pai dele era colorado roxo, mas teve que engolir ver o filho vestir a camisa do maior rival. Aos 18 anos, nosso protagonista já estava no profissional do Grêmio, e foi justamente lá que nasceu uma lenda. 1983 chega, e o Grêmio se encontra numa situação impensável. Final do Mundial de Clubes, contra o Hamburgo da Alemanha. Time alemão cheio de estrelas, técnico arrogante que se recusou a cumprimentar o Espinosa, mas eles não faziam ideia do que estava por vir. Renato abre o placar aos 3 minutos do primeiro tempo. Vai lá, garoto! Dominou a bola, olhou ainda a bola com o Renato. O Renato ameaçou o drible, insistindo contra o Hierônimos, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou. Ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba. Gol! O jogo empatou, foi para prorrogação e aí Renato resolveu meter mais um. De perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou, de perna esquerda, tira gol! 2 gols na final do Mundial. Aos 21 anos, o garoto que entregava pão em Bento Gonçalves era campeão do mundo. Mas nossa história não para por aí. Depois dessa conquista, Renato foi parar no Flamengo e virou o Rei do Rio. E quando eu falo Rei do Rio, não é uma simples força de expressão. Nossa, quantas vezes eu vi o Renato de regata e sunga andando lá na Farm de Amoedo, indo para Ipanema jogar futevôlei e ninguém nem ligava para quem ele era. O cara era só mais um anônimo aqui e para mim ele era Deus. Renato simplesmente se apaixonou por Ipanema. Futevôlei na praia, liberdade que nunca teve no Rio Grande do Sul e, claro, as famosas conquistas amorosas. O cara virou um personagem e tanto. Mas em 1988, Renato decidiu que queria conquistar a Europa. A Roma pagou então 2 milhões de euros, uma fortuna na época. Chegou de helicóptero, jeans branco, óculos escuros, com aquela marra tradicional. Só que a coisa desandou rapidamente. Era chamado de egoísta e criticado por prender demais a bola. Ho detto che Renato è un po' egoista. Allora questa persona che parla non puoi dirle niente perché è una questione di opinione. 23 jogos, apenas 5 gols e uma relação completamente tóxica com os colegas de clube. Renato acusou os companheiros de boicote. Eles responderam que o brasileiro chegava bêbado aos treinos. Um ano depois, estava de volta ao Flamengo com o rabo entre as pernas. Mas aqui que a história fica interessante, porque em 1995, jogando pelo Fluminense, Renato fez o gol mais bizarro e importante da carreira. Final do Carioca contra o Flamengo. O Flu não era campeão há 9 anos.
resolveu fazer aquela jogada, tirou um coringa da manga, fez aquela jogada dele, tirou o Charles para dançar, para cá, para lá, chutou, aí que vem a parte mais engraçada. Esquerda, já na grande área, mais um corte, Ailton, lindo lance, gol! A bola pegou no Renato, Renato ainda tocou na bola, na barriga do Renato. O cara que conquistou o mundo com categoria fez o gol mais esquisito da carreira dele, e foi um gol histórico. Depois de pendurar as chuteiras, Renato virou técnico, e é aí que começaram as provocações que conhecemos hoje. 11 títulos conquistados, incluindo Copa do Brasil e Libertadores pelo Grêmio, mas sempre com aquele jeitão irreverente. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Volto a repetir. Futebol, para quem conhece, é quem não andar de bicicleta. Não se desaprende. Chegamos então em 2025. Renato pega o Fluminense afundado e resolve fazer história novamente. O único técnico junto com Guardiola a disputar as 3 versões do Mundial de Clubes. Inter de Milão eliminada, Al Hilal eliminado, mas o futebol tem dessas ironias cruéis. 8 de julho, MetLife Stadium, Fluminense 0, Chelsea 2. E os 2 gols, João Pedro, cria de Xerém, revelado pelo próprio Fluminense. A lei do ex mais dolorosa possível. O que te parece um jogador criado em Xerém, que passou ali toda uma história no clube, marcar 2 gols que eliminaram o Fluminense? Não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. João Pedro não comemorou os gols, por respeito ao clube que o formou. Renato mesmo disse que achou isso bonito, mas isso não diminuiu a dor da eliminação. Mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também. E no final das contas, Renato estava certo. O cara que um dia foi chamado de ultrapassado provou que técnico brasileiro não deve absolutamente nada a ninguém. Levou um patinho feio até onde ninguém acreditava. E mesmo eliminado, saiu de cabeça erguida. Porque, às vezes, perder fazendo história vale muito mais do que ganhar no anonimato. Esse é Renato Gaúcho. Polêmico, irreverente, mas eternamente vencedor. Estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria. Meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus. Um feliz Dia dos Namorados para todas elas e para você.